Minha diretoria, momento histórico neste canal, hein? Vou concordar com o André Rizek. Rizekão da Massa mandou um vídeo hoje lá no Globoesporte.com, onde ele está muito certo. Ele fez algumas observações muito importantes, que eu já tinha feito aqui também durante algumas lives, mas ele compilou de uma maneira inteligente para falar do caso do Neymar. E eu quero acrescentar algumas coisas. O que o Rizek disse basicamente? O Rizek disse o seguinte, que os jogadores brasileiros, alguns jogadores brasileiros, e a gente pode tomar como exemplo, ele citou o Ronaldinho e o Adriano, e a gente pode citar todos eles, tá? Não é só o Ronaldinho e o Adriano, a gente pode pegar aí quase todos. Eles não têm a longevidade de um jogador profissional pra caralho, focadão e etc, etc, etc. Não tem. É um perfil brasileiro, é um perfil nosso de povo, é um perfil nosso de viver. A nossa maneira é assim, nós não somos mega profissionais, são raros os casos. Só que ali, cara, a gente não pode fazer uma comparação com a nossa vida. E eu vou te dizer por que a gente não pode. Eu conheço muito jogador de futebol, obviamente, por trabalhar com isso. Eu conheço muita gente famosa, eu conheço muito músico, eu conheço muito pagodeiro, eu conheço atores, eu conheço muita gente que ganhou muito dinheiro e teve muita fama. E, cara, é um outro planeta. Eu não acho que a gente consiga julgar, porque é muito fácil, cara, eu sentado aqui no meu escritório falar assim, gente, eu acho que o jogador tem que ser super focado, eu acho que o jogador tem que trabalhar aqui no filho da puta, que o jogador tem que manter o corpo dele, que o jogador não pode beber até se aposentar. É muito fácil falar isso, porque essa é a cartilha, eu tô dizendo óbvio. Mas aí a pergunta que a gente deveria ter é, peraí, por que é que o brasileiro não faz isso? Por que normalmente o jogador brasileiro, na sua maioria, com 34 anos tá fudido? Por que a maioria deles acontece isso? Se a gente chegar numa conclusão razoável, nós vamos imediatamente para a questão social. Vamos falar, pô, o que acontece com esse cara que esse cara não quer prorrogar a carreira dele até os 39, 40 anos, como um Cristiano Ronaldo, que é um obcecado, raríssimo, um Zé Roberto, um Fábio, que são jogadores extremamente focados naquilo e tal. Primeiro, característica de cada um, a gente não pode ignorar isso. Cada pessoa é uma pessoa, cada um reage de um jeito, ninguém aqui tem que seguir padrão de ninguém. Número 2, é muito difícil você sair da merda, do nada, e você, de repente, cara, é muito difícil pra sua cabeça, né? Antes que alguém já comece os comentários, muito difícil sou eu que trabalho, não é isso, cara. É difícil pra cabeça do cara sair de uma situação de pobreza e aos 20 anos de idade se matar dos 12 até os 20 anos de idade pra ser alguém. Ele se matou muito mais do que todos nós dos 12 aos 20 anos. Com 20 anos de idade, ele começa a ser cobrado mundialmente e agredido nas redes sociais, porque hoje existe isso para piorar, agredido jornalisticamente pelas pessoas e nas redes sociais, etc., questionado de forma dura, estúpida, com insinuações, com pessoas querendo dizer o que ele fez ou não fez sem saber. Foda, cara, foda. E ali, porrada, passam-se 7, 8 anos, esse cara ganhou um monte de título, e esse cara ganhou muito dinheiro. Esse cara olha pra conta dele, ele tem 40 milhões de reais. Ele fala, meu irmão, 40 milhões de reais são 400 mil por mês se eu deixar na poupança. Não preciso mais trabalhar. Tô salvo, tô tranquilo. Qual é a motivação que esse cara tem para continuar no mesmo ritmo, sendo que no entorno dele ele já teve que evitar durante um período para chegar ali, e ali continua do lado dele cada vez mais, porque ele é mais famoso, fala assim, ó, tô no pleno da minha forma, eu ganho 1 milhão de reais por mês, por exemplo, eu sou um cara bonito, tô em forma, cheio de mulher querendo me pegar, tô cheio de amigo famoso que eu sempre quis conhecer, todo mundo que é artista me convida para tudo que é show e o caralho. Por que eu vou ficar me privando disso eternamente se eu já ganhei o que eu queria ganhar? Porque todo mundo aqui acorda de manhã e vai trabalhar porque precisa de dinheiro. Certo? O jogador não é diferente disso. Ele acorda e trabalha porque ele precisa ganhar o dinheiro. Ele quer ganhar, ele quer conquistar o objetivo dele. Claro que ali há um mérito esportivo. Mas por que a maior parte dos jogadores brasileiros chegam nos 30 e poucos anos já meio baleado e não tem a longevidade de um Cristiano Ronaldo? Primeiro que o Cristiano Ronaldo é uma exceção. Qualquer comparação feita com o Cristiano Ronaldo, você está pegando um maior ponto da curva e tentando traçar isso como meta, como objetivo normal de todo mundo. Você está sendo covarde. Você está pegando o jogador que mais cuidou da sua carreira na história do futebol e colocando isso como uma média. Não, o Cristiano Ronaldo não é a referência. O Cristiano Ronaldo é o ET. A referência é mais baixa que ele, mas é acima do brasileiro. Eu acho que socialmente o brasileiro não tem essa capacidade de gerenciamento disso. E quando eu digo socialmente, é principalmente o cara que é mais pobre, que nunca teve acesso a nada, de repente vê tudo, conquistou tudo, ele fala, pô, por quê? Por que eu não posso viver isso? Por quanto tempo eu preciso me privar disso, né? Quantas vezes eu vou ser jovem? Quantas vezes eu vou ter que falar não pra isso? Uma hora o cara vai. E a gente também tem uma dose de culpa nisso, na medida em que a gente não dá carinho a ninguém no Brasil. A gente no Brasil bate em pessoas famosas por esporte. Qualquer pessoa no Brasil que apareça mediaticamente, essa pessoa é espancada. Se não for pela mídia, é porque ela é amiguinha da mídia. Se ela não for pela mídia, ela é pelas pessoas. Quando ela não é pelas duas. Então,
qualquer pessoa, em qualquer função no Brasil, ela é espancada mediaticamente e pelas pessoas o dia inteiro. Se você colocar esse patamar para um jogador de futebol, você triplica isso. Esse cara é criticado todos os dias, o tempo inteiro, com amor e ódio somado a isso. Chega uma hora, irmão, que enche o saco. E o jogador brasileiro, ele tem esse lado de olhar e falar, pô, peraí, também quero participar, também quero viver. Só que quando você vai fazendo isso com 30 e poucos anos, você vai desafogar o que você fez com 20 e pouco. Eu não tô chutando, não, eu tô falando isso com base da minha experiência de vida conhecendo jogadores de futebol. A maior parte dos jogadores de futebol que eu conheço, a história é essa. Em determinado momento, ele começa a falar, pô, eu também quero viver. Eu também quero sair, eu também quero. Porra, eu tô desde os 12 anos aqui, preso dentro de um clube. Eu também quero. Eu não tive adolescência, eu não tive. Você quebra do cara uma parte importante da vida dele. Aí você fala assim: o jogador brasileiro parece um eterno menino. Sim, porque você quebrou a parte da infância e adolescência dele que ele iria curtir. Ele não curtiu, porque ele tinha que concentrar, treinar. O cara, nutricionista, não podia beber, não podia sair, hora pra sair, concentrado, morando no CT do clube e tal. Ele não teve isso. Então, é muito mais cedo a necessidade que ele tem do que uma pessoa adulta de passar a viver isso. E aí ele encurta a carreira dele, porque, obviamente, quando ele chega nos 34, ele não tá que nem um psicopata fazendo tudo para se manter fisicamente voando, porque ele passa a ter uma outra vida. E aí ele começa a gostar dessa outra vida, porque sim, a outra vida é muito melhor. Né? É fato, a outra vida, a vida de diversão, a vida de sair, de pegar a mulher, de ter os amigos e o caralho, ela é muito melhor do que a vida profissional. É muito melhor. E eu digo isso com muita propriedade por ter entrevistado e fora do ar conversado com 50 vezes mais pessoas do que eu entrevistei, jogadores de futebol e pessoas que falam, não, peraí, é muito do caralho eu chegar aos 38 anos e todo mundo fala, caralho, que puta profissional, continua jogando em alto nível, ganhando título, que do caralho. É mais do caralho do que eu ter passado os últimos 10 anos comendo todo mundo, indo pra noite, pagode, viajando, caralho, curtindo a vida. Todos eles vão dizer que não é. Todos eles vão dizer que não é, simplesmente porque não é. É muito mais legal você viver e curtir a sua vida do que você ficar fazendo uma coisa para no final das contas continuar sendo criticado do mesmo jeito. Então, cara, são escolhas. Mas sim, é um padrão do jogador brasileiro encurtar a sua carreira por viver. É um padrão brasileiro. Pode reparar que isso não é uma coisa incomum, muito pelo contrário. São raríssimos Hulks que se preparam pra caralho. Thiago Silva, Fábio, e eles têm um perfil. Você vê que é um perfil de jogador low profile, família, um cara mais... É um perfil, mas ele é raro. Em algum momento esses caras, né, quebram. E na hora que eles vão pra quebrada, eles estouram porque eles foram reprimidos em relação a isso durante boa parte do tempo. Eu não vou ficar entrando no mérito de certo, errado e o caralho, por um simples motivo, para encerrar esse vídeo. É muito fácil para nós falar isso. E se você, irmão, ganhasse 1 milhão por mês durante 10 anos? Será que depois de 10 anos, tomando porrada os 10 anos, você é isso, você é aquilo, né? Será que depois de 10 anos, com a sua vida garantida, seu trabalho feito, seus títulos conquistados e o seu legado tendo sido construído, você falaria, eu acho que hoje eu vou pegar uma festinha? Você acha que você não falaria? Você acha que você não reduziria? Quantas pessoas de nós reduzem a carga de trabalho em determinado momento da vida? Porque fala, pô, tô exagerando, preciso curtir um pouco mais a vida. Cara, é muito fácil pra gente falar. A gente não ganha 1 milhão. A gente não tem tudo resolvido nas nossas vidas com 27, 28 anos. A gente não sabe. Então, se é um padrão de quase maioria dos jogadores brasileiros fazer isso, talvez não sejam todos filhos da puta, talvez seja um padrão por algum motivo que os leve a fazer isso, que a gente desconheça por não passar por isso. Mas sim, o Rizek tem razão. É um padrão do jogador brasileiro encerrar e cair o rendimento muito antes, 3, 4, 5 anos no máximo, antes do que os europeus ou do que jogadores que vêm de uma estrutura familiar, social e tal, melhor em virtude do quebra. Além das características culturais, o brasileiro gosta de festa, a gente gosta de beber, gosta de juntar os amigos e tal. Você vai na Alemanha, irmão, os caras não juntam os amigos 3, 4 vezes na semana pra fazer churrasco, que é coisa de brasileiro, né? Então, a gente é assim. E aqui não vai uma crítica. Eu amo ser do jeito que o brasileiro é. Eu adoro ser assim, social, gostar de festa, eu gosto, eu acho do caralho. Mas é o nosso jeito, mas isso tem um preço. Eu cobro esse preço na medida que algumas pessoas cobram? Eu não cobro porque eu acho que as pessoas têm o direito de escolher. Então, assim, tem jogador brilhante que fumou a vida inteira, tem jogador mediano que se esforçou a vida inteira e passou a alto nível, tem jogador de alto nível que jogou menos, tem gênio que jogou mais ou menos, tem mais ou menos que jogou... Cada um é de uma característica, cara. E a única certeza que eu tenho na vida é que só vi jogador jogar bem feliz. É a única coisa que eu vi. O que é que te faz feliz? Me faz feliz estar com os meus amigos e transar toda noite? Então faça. Você aprendeu o seu limite durante a vida? Não aprendeu? Você vai se estrepar. Se você aprendeu o seu limite, beleza, faça. Temos aí, o Romário vive contando as histórias dele, né? Conhecemos Edmundo, o Viola, o cara, uma centena de jogadores brasileiros de altíssimo nível que viveram a vida.
porque eles só conseguiam jogar felizes. Outras pessoas precisam viver uma vida regradinha porque também tem uma limitação técnica. Então, é muito justo dizer que o jogador brasileiro rende menos tempo do que o jogador, em média, europeu. O que eu não acho totalmente justo é rotular isso como certo e errado com características tão fortes, culturais e sociais no meio disso e uma circunstância ali que eu realmente não sei como lidaria. Se eu tivesse que apostar, você fala para mim, Rica, você com 28 anos de idade, você ganhando R$1 milhão por mês, já tendo lá os seus 30 guardado, você acordaria de manhã para trabalhar todo dia? Eu respondo que não. Você iria para festa? Iria. Você iria fazer merda? Iria. Com certeza eu iria. Eu tenho a percepção, nunca passei por isso, mas eu tenho essa percepção para mim. Eu com certeza seria um cara que interromparia a minha carreira 5 anos mais cedo para viver a vida. São escolhas, é a característica de cada um, né? E a maioria dos jogadores brasileiros, como bem citou o Rizek, Adriano, Ronaldinho, cara, a lista é enorme. São assim, nós somos assim, é o jeito do brasileiro de ser. Às vezes é ruim, às vezes é bom, mas a gente ganhou 5 Copas assim, né? Então talvez não seja tão ruim assim.